Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre José Carlos, nosso pároco. Saudação especial aos paraninfos deste último dia da novena de Nossa Senhora das Graças. Queridos e amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, filhos e devotos da Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças. Santo Agostinho havia dito que a paz é a tranquilidade da ordem. Santo Tomás de Aquino, outro grande doutor, melhorou esta definição dizendo que a paz é a tranquilidade e o esplendor da ordem. Queridos irmãos, há paz quando tudo está em ordem, quando cada coisa está no seu devido lugar, quando cada coisa obedece, segue a sua natureza e o seu próprio fim. Então é fácil nós entendermos que Deus é o Senhor da paz, porque foi Deus quem ordenou todas as coisas. Foi Deus quem colocou cada coisa que existe no seu lugar e que deu para cada coisa uma natureza própria e um fim próprio. Deus é chamado também por Santo Tomás de Aquino de ordenador supremo. Se a paz está ligada ou é consequência da ordem, Deus é o Senhor e fonte de toda a paz, porque foi Deus quem colocou ordem neste mundo. Foi Deus como Criador, Senhor, artista do universo, que colocou cada coisa no seu devido lugar. Nossa Senhora é a Rainha da Paz, porque ela jamais feriu a ordem colocada por Deus no universo. Nossa Senhora é a Rainha da Paz, porque ela de uma forma perfeita e mais do que qualquer outra criatura, seguiu a ordem de Deus, obedeceu sempre à vontade santíssima de Deus. Nossa Senhora ainda é a Rainha da Paz, porque ela é cheia de graça. E onde há abundância de graça, há total ausência de pecado. Ela é toda imaculada, sem pecado. O pecado é desordem. Se não há pecado, há o esplendor da ordem, a paz. Queridos irmãos, nos revela a palavra de Deus, lá no livro do Gênesis, e nós bem conhecemos esta história. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era vazia, o caos dominava. Deus então, como um perfeito ordenador, começou a organizar o mundo. Ele separou as águas da terra. Ele disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Ele disse, produza a terra árvores frutíferas, e a terra produziu as matas, as florestas, todas as plantas. Foi Deus quem criou e organizou a diversidade esplendorosa de todos os animais, os peixes nas águas, os animais nas suas diversas espécies. Foi Deus quem ordenou o céu, o firmamento, coroando-o, embelezando-o de estrelas e de astros. Colocou o sol para presidir o dia, colocou a lua para nos guiar na noite. E depois que Deus ordenou toda esta maravilha do imenso universo, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E como está no livro do Gênesis, Deus viu que tudo isso era muito bom. Tudo isso era muito belo.
era cheio de ordem, cheio de paz. Tanto é assim que o estado dos nossos primeiros pais era em um paraíso de delícias, no Éden. Mas nós sabemos a continuação desta história. O inimigo se aproximou, Eva e Adão começaram a dialogar com o demônio, cederam à tentação, disseram não para Deus e pecaram. E com o pecado, uma imensa desordem. Com o pecado, entrou a morte no mundo, os sofrimentos, as doenças, a natureza que se revoltou contra o próprio homem. Uma grande desordem. Tudo isso por causa do pecado. Mas, queridos irmãos, o mal não pode vencer. Deus é o Senhor, Criador de todas as coisas, e não se renderia ao demônio a força do mal. Por isso Deus, lá naquele momento da grande desordem, trazida pelo pecado, Deus faz uma promessa de salvação. Ele promete o Salvador, e para isso ele anuncia uma mulher inimiga da serpente, inimiga daquele que causou a desordem, a Santíssima Virgem Maria. Porém, inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, e ela te esmagará a cabeça. Queridos irmãos, Nossa Senhora é esta mulher bendita, que pisa a cabeça do demônio, porque ela muda o não de Eva. Eva disse não para Deus, e com o seu não, uma tremenda desordem. Perdemos o paraíso e nos restou um vale de lágrimas. Nossa Senhora muda o não de Eva, dizendo sim à vontade santíssima de Deus. E o sim de Maria abre de novo as portas do paraíso para todos nós. Não é assim que rezamos na Salve Rainha? Que Nossa Senhora, depois deste vale de lágrimas, nos mostre Jesus. Abra as portas do paraíso para todos nós. Nossa Senhora, queridos irmãos, é a rainha da paz, porque ela, mais do que qualquer outra criatura, sempre disse sim aos planos de Deus. Lá no momento da anunciação, quando o anjo propôs a ela o plano de Deus, a sua resposta foi pronta: faça-se em mim, segundo a tua palavra. O sim de Maria foi perfeito, foi pleno. Maria é aquela mulher bendita que jamais alterou a ordem de Deus. É aquela mulher bendita que seguiu sempre perfeitamente, plenamente a vontade santíssima de Deus. É aquela que foi elogiada pelo próprio Jesus, quando uma mulher do meio da multidão disse, tentando elogiar a mãe de Jesus: bem-aventurado o seio que te trouxe, os peitos que te amamentaram. Jesus disse: mais bem-aventurado ainda é a minha mãe, não pelo fato de ter me gerado, mas porque ela sempre ouviu a palavra de Deus e a colocou em prática. A Santíssima Virgem Maria é bem-aventurada, é tão cheia de esplendor, porque ela sempre disse sim à vontade santíssima de Deus, e por isso é a rainha da paz. Ainda, queridos irmãos, Nossa Senhora, porque cheia de graça, é totalmente sem pecado, porque onde há abundância da graça, há a ausência total de pecado. Pecado e graça é como luz e trevas. Se nós acendemos uma luz, as trevas vão embora. Quanto maior a luz, menos as trevas. Assim é a graça. Quanto mais graça, menos pecado. Onde há abundância da graça, naquela que é cheia de graça, não existe nem sombra alguma de qualquer pecado, nem mesmo do pecado original. Ela é toda pura, sempre virgem, imaculada. Queridos irmãos, por isso, Nossa Senhora também é a rainha da paz.
o que causou desordem na nossa história, o que causou desordem na nossa vida humana foi o pecado e sempre é o pecado. Se Nossa Senhora é totalmente sem pecado, é aquela que é a Senhora, a Rainha da Paz. Queridos irmãos, quando nós invocamos Nossa Senhora como Rainha da Paz, o que nós devemos pedir? Em primeiro lugar, e esta é a primeira importante lição desta reflexão, nós devemos suplicar a Nossa Senhora uma verdadeira conformidade da nossa vida com a vontade de Deus. Se nós queremos paz, nós precisamos dizer sim para Deus. Nós precisamos, como Maria, mudar o não de Eva, o não do pecado e dizer sim, dizer faça-se em mim a vontade santíssima de Deus. Mais do que rezar pela paz no mundo, nós precisamos rezar para que nós façamos todos os dias, cumpramos nas nossas vidas a santíssima vontade de Deus. Mais do que rezar pelo cessar das guerras, nós deveríamos rezar para que todos os homens seguissem a vontade de Deus. Se em todos os países e em todas as culturas a vontade de Deus fosse seguida, se os mandamentos de Deus, expressão concreta da vontade de Deus para nós, fossem observados, nós teríamos paz. Então, quando nós dizemos, Rainha da Paz, rogai por nós, devemos ter um coração aberto a dizer sim para Deus, na sua vontade, em todos os momentos da nossa vida. Sim, faça-se em mim, sempre, na alegria ou na dor, na saúde ou na doença, em todos os momentos da nossa vida, faça-se em mim, como Maria, um sim perfeito e pleno à vontade de Deus. Ainda, quando nós invocamos Nossa Senhora como Rainha da Paz, nós pedimos a ela a libertação do pecado. E como nós precisamos desta graça. Em cada Santa Missa, no momento do Agnus Dei, o sacerdote reza e nós acompanhamos ou cantamos: Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. E na terceira invocação, Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. A paz só pode vir quando o pecado é tirado. Por isso, queridos irmãos, se nós queremos paz, peçamos a Nossa Senhora que sejamos livres de todo o pecado. Nós não somos como ela imaculados, nós somos maculados, nós somos pecadores, nós somos manchados. Nós não somos como ela cheios da graça, mas nós podemos dela alcançar graça. Então, se onde há graça não há pecado, abramos os nossos braços para colher das mãos da nossa mãe, a Santíssima Virgem Maria, toda a graça, para que a graça presente na nossa vida tire de nós todo o pecado e assim nós alcancemos a paz para nós, para a nossa casa e para o mundo. É sempre bom recordar do momento da aparição de Nossa Senhora das Graças, daqueles anéis que ela tinha nas suas mãos, que não brilhavam, dos quais não saíam raios. Então Santa Catarina perguntou por que alguns dos anéis estavam apagados, sem brilho. São aquelas graças, disse Nossa Senhora, que eu tenho, mas que ninguém me pede. São os anéis apagados, que Nossa Senhora aqui, nesta paróquia, nesta igreja, não tenha nenhum anel apagado nas suas mãos, porque nós vamos suplicar, nós vamos clamar por Maria, pedindo toda a graça, para que ela derrame sobre nós a efusão das suas graças, porque ela é cheia de graça, nela a graça é plena. Queridos irmãos, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha da Paz, nos faça sempre obedientes à vontade de Deus, que nós sigamos sempre a ordem do Criador,
a vontade de Deus nas nossas vidas, para que tenhamos paz. Que Nossa Senhora nos tire e nos livre de todo o pecado, para que com a graça em nós vivamos em paz, nós alcancemos a paz e depois desta vida nós alcancemos o paraíso. Nossa Senhora Rainha da Paz, rogai por nós.